No vídeo de hoje a gente vai ver então o que está acontecendo com o Brasil e por que o André Lara Rezende também está errado na sua análise sobre o Brasil, sobre o que está acontecendo com o Brasil. Lara Rezende afirma que sem ajuste fiscal não há saída. Para controlar a inflação no longo prazo é imprescindível o controle das contas públicas. Na verdade, sim e não. Sim, se o Banco Central, se o governo detiver o monopólio de criação de moeda, de emissão de moeda por meio de um Banco Central, por exemplo, mas não se esse não for o caso, se a moeda for livre. No fim desse vídeo eu vou explicar com mais detalhe o porquê dessa afirmação. Mas antes disso, vamos analisar e tentar entender a dinâmica presente e futura dos preços no Brasil, e para isso vamos recorrer então justamente aos agregados monetários. Quando a gente olha os componentes dos agregados monetários, olhando o M1, que é papel moeda em poder do público mais depósitos à vista, a gente vê como o papel moeda está aqui, chegou em final do ano passado em 13,5%, então um dos menores patamares de expansão de papel moeda da última década, pelo menos nos últimos 14 anos, o último tinha sido 1% lá em 2002. Depósitos à vista, então a criação de depósitos à vista está no patamar mais baixo e houve uma brutal contração nos depósitos à vista. É a maior de toda a história do real, desde que começou a nossa moeda, o real. Em final de 2015 chegou a quase 15% de contração na oferta, na criação de depósitos à vista. E, consequentemente, o M1 também, que apresenta teve a maior queda também de toda a história do real, chegando no final de 2015, em setembro, a 5,8% de crescimento negativo, ou seja, teve uma queda realmente brutal no agregado M1. Em outros agregados, no M2, a foto também é bastante similar, é a maior queda da última década, ou dos últimos 15 anos. O M3 também está num patamar bastante baixo de crescimento, o ritmo de crescimento do M3 está bastante baixo nos últimos 14, 15 anos. A mesma coisa acontece com o M4. Então, como é que isso reflete nos índices de preço? Como é que essa expansão monetária está refletindo nos índices de preço? Agora a gente vê o IPCA que está finalmente chegou fevereiro a 4,76%, crescimento em 12 meses. Então, menor crescimento em vários meses. E isso reflete justamente o que está ocorrendo, ou é uma consequência do que ocorreu com a expansão monetária, ou com o arrefecimento da expansão monetária, ou no caso do M1, com a contração do M1 que houve em 2015 e que em 2016 cresceu bastante moderadamente. Então, quando a gente analisa a evolução do IPCA, a pergunta latente, em virtude da grande contração monetária que teve em termos de M1 ou do menor ritmo de crescimento da oferta de moeda desde o começo do real, ou seja, da história do real, é a maior contração ou o menor crescimento dos agregados monetários em toda a história do plano real. Então, em virtude disso, a pergunta que ficaria é por que o IPCA não caiu antes até? Já deveria ter começado a cair antes. E não caiu antes simplesmente por dois motivos principais. Primeiro, por conta da barbeiragem do governo Dilma no controle dos preços administrativos, que acabou segurando eles artificialmente durante 2014, o ano eleitoral, e aí depois de 2015 acabaram liberando e fez com que o IPCA chegasse a 10,7%. E o outro motivo, por causa do dólar também. O dólar acabou se apreciando, ou o real se desvalorizou brutalmente, chegou acima de 4 o dólar, justamente por conta de todas as incertezas geradas no governo Dilma e do temor dos investidores e a perda de confiança na moeda brasileira. Se não fosse essa barbeiragem no controle dos preços administrados, nem essa elevação do dólar, o IPCA já teria caído em virtude de toda a contração monetária ou do menor ritmo de crescimento da oferta monetária de toda a história do real. O IPCA já deveria ter caído, inclusive, antes. E veja que interessante isso, e aí contraria a ideia de que ajuste fiscal é imprescindível ou sem ele não há saída no controle da inflação. O aperto monetário, esse ajuste monetário, ele começou antes mesmo de entrar o Ilan Goldfain.
Então ainda estava Dilma no governo, ainda estava Alexandre Tombini no comando do Banco Central, e o aperto monetário, a contração do M1 foi lá em 2015, e o arrefecimento do crescimento dos agregados ocorreu em 2015 e 2016. E naquela época não havia nenhuma noção ou nenhuma expectativa real de que pudesse haver um controle das contas públicas ou que a situação calamitosa das contas públicas pudesse ser sanada. Naquele momento, lá em 2015, isso não existia. Mas apesar disso, os agregados cederam, a expansão monetária cedeu, teve até em alguns casos contração. Isso mostra justamente que o controle fiscal ou o ajuste das contas públicas não é imprescindível para o controle da inflação. Isso me leva à questão de alguns economistas, alguns que eu realmente respeito e admiro, como Adolfo Saxida, que buscando entender as causas da queda da inflação, ou justificar e explicar o porquê que a inflação brasileira caiu em 2016, acabaram encontrando a resposta nas expectativas de inflação, nas expectativas dos agentes. E o Marcos Lisboa, no seu artigo, também dá a entender que são as expectativas que causam a inflação, que os empresários podem causar a inflação quando aumentam os preços. Isso realmente está equivocado. Sem expansão monetária, não há expectativa que cause inflação de preços. A causa da inflação é sempre a expansão monetária, é o aumento da quantidade de moeda na economia. E o resultado é a elevação dos índices de preços. Não são empresários aumentando ou diminuindo preços que causam inflação. O empresário, se quiser, pode botar o preço que for, pode pedir o preço que for pelos seus produtos. Mas se não houver uma maior quantidade de dinheiro em circulação, ele simplesmente não vai conseguir vender nada. Então o empresário não é ele que define os preços, não é ele que causa aumento de preços nenhum. Se esse fosse o caso, o Plano Cruzado teria sido um sucesso, porque as pessoas lá atrás, de fato, acreditavam que as expectativas das pessoas é que os preços não subiriam, porque eles estavam congelados, e os empresários estavam obrigados ou eram forçados a não subir preços, porque havia um tabelamento de preços. Então as expectativas naquele Plano Cruzado, em 86, levaria à conclusão de que não, de fato não haveria mais subida de preços. Mas a expectativa não causa inflação, o que causa é a expansão monetária, o que causa o aumento de preço, a depreciação da moeda está na expansão monetária. Isso me remete, mais uma vez, ao grande senador Roberto Campos. É perceptível no Plano Cruzado, aquelas punições a empresários, põe na cadeia quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O Cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. Alta de preços é o resultado. Inflação é expansão monetária. Vocês veem, e daí? E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preços. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Expectativas são importantes para prever a tomada de decisão dos agentes, mas elas não causam um aumento generalizado dos preços. Isso somente a depreciação da moeda pode fazer. Apenas a expansão monetária pode fazer.